Oi, amigos, amigas, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso para lhes falar sobre um tema extremamente apaixonante. Eu creio, eu penso assim, tomara que vocês assim gostem também e pensem assim. Hoje nós vamos lhes falar sobre Lutero. Lutero foi um religioso alemão. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546, tendo, portanto, vivido 63 anos. Antes de eu abordar propriamente o tema Lutero, eu quero contextualizar onde que Lutero viveu, como ele viveu, em que época ele viveu. Ele viveu no século XVI, basicamente. E a igreja naquela época era extremamente corrupta. Puxa vida, vocês não imaginam. Era uma verdadeira entidade sociopolítica, interferia em tudo. Quem deveria casar com quem deveria assumir o trono, quem não deveria assumir o trono. Tínhamos também infelizmente, a Inquisição. A igreja, naquele tempo, chegou a ter 3 papas simultaneamente, vejam. E, além disso, surgiu, naquela época, no século XVI, as sementes de um nacionalismo que começou a ser engendrado nos países, nos estados de então. Surge, então, Lutero, que foi um movimento, o luteranismo foi um movimento que reformou, basicamente, que se propunha a reformar o status quo daquela época, no que se diz respeito às religiões, e ele se antepunha basicamente às práticas e às questões defendidas pela igreja de então. Lutero sofreu uma influência muito grande de Erasmo de Roterdã. Eis que também eles, ambos, criticavam a ignorância que graçava no meio clerical. Por quê? Os padres, os clérigos, até mesmo o Papa, eram tolhidos intelectualmente. Não, por muitas vezes não sabiam sequer se expressar. Não sabiam sequer se expressar. E o materialismo que assolava os fiéis, então, induzidos até pela própria igreja, já que a igreja, os padres queriam ter terras, queriam ter dinheiro, queriam ter propriedades inúmeras, isso era transmitido aos fiéis. Ora, se o padre pode, se o bispo pode, por que eu não vou poder? Isso gerou o quê? Um materialismo no sentimento dos fiéis. E, sobretudo, isso é uma decorrência, faltava um sentimento cristão autêntico. Assim, a doutrina luterana, isso é importante que se diga, baseava-se na fé e não nas obras. Vocês vão ver que eu vou repetir muitas vezes isso, a fé luterana era enorme, porque ele atribuía à Bíblia a suprema autoridade sobre a tradição da igreja, pois tudo o que o fiel precisava saber, de fato, estava aonde? No Velho e no Novo Testamento. Assim, isso condenava, além do que, toda aquela liturgia católica, as missas, as imagens, as indulgências papais. E aqui, rapidamente, o que eram as indulgências? Só para lhes relembrar. As indulgências eram aqueles perdões pelos pecados cometidos e a serem feitos no futuro mediante uma paga, mediante uma retribuição financeira. Bom, entendia que buscar a salvação pela prática de obras, de boas obras, era um pecado insanável. Por quê? Porque transferia para o âmbito humano o que era de absoluta competência de Deus. Somente Deus poderia perdoar. E eu não adiantava fazer uma obrinha aqui, outra obra ali, me dedicar aos pobres, fazer isso, fazer aquilo, senão obra não adiantava. Era a fé que me embalasse. Também a venda das indulgências é escandalosamente atacada por Lutero. Eis que só Deus salva. Importante, só Deus salva, só Deus perdoa. Perguntando
Ele abismado. Então, se só Deus salva, para que ter essa série interminável de cargos na Igreja Católica? Papa, cardeal, bispo, arcebispo, cônego, padre, enfim, para que isso tudo? Bom, vejam a que ponto estava chegando esse insurgimento dele, esse pensamento reformista. Além do que, tais vendas indulgenciais vinham, contudo, desde o século XII, com as mais miseráveis justificativas. Nós temos que construir um monastério, nós temos de construir uma igreja melhor, nós temos que louvar a Deus, sobretudo com um templo grandioso. E aí a coisa ia. E, a par disso, haviam os perdoadores, claro, os aproveitadores de hoje se basearam nos aproveitadores de então, porque havia uns padres, uns clérigos, até uns falsos padres, que se investiam no poder de perdoar. E perdoavam as punições futuras, presentes e passadas. Os bispos e os cônegos, todos eles queriam perdoar, queriam indulgenciar a paga. Aí, até que, em 1517, o Papa Leão X, ter oferecido indulgências a quem ajudasse ele a reconstruir a Basílica de São Pedro. Só isso. Ele só queria reconstruir a Basílica de São Pedro vendendo indulgências. Enfim, o pensamento de Lutero, e agora começa a atacar essencialmente o que Lutero dizia, o que ele pregava. Ele se insurgia contra o culto à Virgem Maria, o culto à Nossa Senhora. Ele era contra ainda o voto de castidade. Tanto é que ele teve 5 filhos. Para a falta de um, teve 5. Ele era contra também a transubstanciação da Eucaristia. Ou seja, o que é isso? O corpo e o sangue de Cristo representados pela hóstia no momento da comunhão. E, por fim, ele dizia, mais uma vez, ele reafirmava que somente a experiência internalizada do fiel, a fé, o salvaria. Ainda em 1517, numa exasperação típica de um inconformado com tudo que estava vendo, Lutero afixou nas portas da igreja, de uma igreja lá em Wittenberg, as suas 95 teses, chamando por todo esse estado, clamando contra todo esse estado de coisas. E ele dizia, é uma verdadeira heresia o que se comete. A este ponto, a este fato de ele ter pregado as 95 teses, eu quero lhes remeter ao estado político da Alemanha de então. A Alemanha de então, ela era dividida em estados, em cidades, e cada uma delas queria ser mais poderosa, mais poderoso do que o outro, com seus príncipes, com seus dirigentes, querendo se valer militarmente de mais poder, tanto militar, quanto político, quanto econômico, quanto financeiro. E aí, cada estado desse querendo se fortalecer a qualquer preço. A isso se soma esse estado caótico, de tanto político quanto o que pregava Lutero. Havia uma alta cobrança de impostos, de tributos pelos papas, mas os pobres, além disso, alta tributação de impostos. E os grandes proprietários de terras daquela época, quem eram? Eram os religiosos, eram os padres, eram os cônegos, os bispos, os arcebispos e até mesmo o Papa. Então, como é que aqueles príncipes iam se insurgir contra tudo e contra todos? Lutero clama, pois, contra isso, clamando, dizendo, afirmando que, ainda que
Uma metáfora. Todos os fiéis, todos os cidadãos devem se transformar em sacerdotes, em espírito, pelo menos, pois a vida religiosa depende tão somente da consciência de cada um. Essa consciência levaria a quê? A fé consciencial. Deste modo, a hierarquia da igreja deveria ser totalmente abolida, pois não pode haver, não deve haver intermediários entre a crença em Deus Pai Todo-Poderoso. Para que vai existir bispo, padre? Nada, tira todo esse povo daí. Tira-se todo esse povo daí, porque não tem necessidade deles. A minha consciência, a minha fé me basta. Enfim, em 1520, ou seja, 3 anos depois do Papa Leão X ter concedido indulgências para ajudar na reconstrução da igreja de São Pedro, Lutero simplesmente queima uma bula do próprio Papa que o tinha dito: olha, se você não se comportar, para com essa história de ficar pregando tese nas paredes de igreja por aí afora, para com isso. Você é um religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, para com isso. Ele simplesmente vai em praça pública e queima a bula papal. Por quê? Novamente ele afirma: o homem só se salva pela graça divina, concedida apenas aos eleitos, e nisso se constituía a verdadeira liberdade religiosa, liberdade da fé, liberdade consciencial de cada cristão. Deste modo, então, percebam agora onde é que a gente quer chegar. Aquele estado político da Alemanha, com aquelas diversas questiúnculas, aquelas diversas confrontas entre um estado e outro, surge o luteranismo para dizer: olha, calma, a fé que salva. Aí Lutero cometeu, no meu modo de entender, um profundo erro, um erro crasso. Ele criou a institucionalização de uma igreja oficial do Estado. Ou seja, quem governa cabe impor a religião a ser obedecida. Criou-se um grande cisma, uma grande cisão já a partir daí. Daí, o ideal de uma igreja invisível. O que era essa igreja invisível pregada por Lutero? Aquela igreja onde não havia a necessidade de toda aquela hierarquia, porque cada cidadão pregaria a sua fé. Cada cidadão creria em Deus Pai, não havia mais a necessidade daquela hierarquia. Consequentemente, a igreja se tornaria invisível. E esta fé deveria transparecer a todo custo. Contudo, o que foi que aconteceu? Ele criou um Estado religioso. Fim da picada. Esse é, pois, basicamente o luteranismo, com os seus acertos, com os seus lapsos, enfim, com tudo aquilo que o luteranismo se nos apresenta. Eu lhes convido, por favor, a que aprofundem o texto. Leiam mais, vejam o que é de fato, ao fim e ao cabo, o luteranismo. Lutero foi uma pessoa de uma excelente visão. Talvez tenha pecado nesse finalzinho aí, de querer dar ao governante do Estado uma religião, ou uma religião ao Estado. Eu creio que nisso aí ele se esvaiu numa grande falha. Agradeço a gentileza de todos. Se tiverem gostado, por favor, cliquem no botãozinho aí do like. E até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, sejamos felizes, hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom? Tchau.